Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Então, o artigo 4º ele vai nos trazer os princípios da Política Nacional de Relação de Consumo. O que é essa Política Nacional? Ela traz toda a ideia da legislação, né? O que é a legislação? O que o Código de Defesa do Consumidor ele quer? Qual a sua finalidade? Né? Então, ele é uma norma de ordem pública e de interesse social. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele vem para nivelar a relação de consumo. Então, o consumidor ele está vulnerável frente ao seu fornecedor. Então, imaginem só, né, se não tivéssemos o Código de Defesa do Consumidor, como seriam as nossas relações comerciais, nossas relações de consumo? Se hoje, com a própria lei, né, com todos os órgãos que atuam, né, dentro da Política Nacional de Relações de Consumo, a gente ainda encontra certos absurdos. Então essa lei ela vem para equilibrar essa relação de consumo e ela traz uns mandamentos. Ela diz, a Política Nacional ela tem que prover isso para o consumidor, certo? Ela tem que prover, né? Ela tem que respeitar a dignidade, saúde, segurança. Eu não posso colocar no mercado, você é fornecedor, você não pode colocar no mercado de consumo algo que vai ferir a saúde daquele consumidor. Né? Então ele vem elencar algumas ordens, algo que vai atentar contra a segurança do consumidor. Então o Código de Defesa do Consumidor ele traz as ordens e fala, é preciso uma política nacional para isso. E a gente vai trabalhar ela. Vamos ver ela? Eu vou destacar aqui, pessoal, a Secretaria Nacional de Consumidor, que é o Senacom. Né? Se quiserem dar uma olhada, dá acesso ao site. Né? Temos também o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o que eu quero que vocês atentem. Né? Qual é o órgão a nível estadual e municipal, né, que trabalha para garantir essa política nacional de consumo, que faz parte dessa política nacional e trabalha para que proteja os direitos do consumidor, para que equilibre essa relação de consumo? São os PROCONs. Tá? Isso tem que ficar bem claro para a gente. Tá ok? E temos também, né, as DECOM, que são as delegacias de consumidor. Lá mais para frente a gente vai falar de sanções administrativas, vamos falar de infrações penais. E aí a gente fala do PROCON e também da DECOM, tá ok? Vamos para frente? Inciso 1º, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. É aquilo que a gente conversou, né? Então, a lei já traz isso, olha, o meu consumidor é vulnerável. Porque você detém o poder, o conhecimento técnico profissional. Imagina lá no interior, aquelas cidadezinhas bem do interior. Muitas vezes tem um grande fornecedor. Se ele pudesse colocar o preço que ele quisesse nos alimentos, né? Então tudo isso tem que ser regulado e é isso que o artigo 4º traz para a gente. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então todas essas ações, essas campanhas de proteção, né, elas estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Iniciativa direta. Incentiva a criação e desenvolvimento de associações representativas. Hoje nós temos diversas associações, né, que representam o direito do consumidor. O Estado no mercado de consumo. Então o Estado regulando esse mercado de consumo é muito importante. Né? E pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Hoje a gente tem o Inmetro, temos outros órgãos que vão dizer se aquele produto, né, ele tem a segurança permitida para que ele entre naquele mercado de consumo. Né? O mercado de consumo brasileiro, ele é regulado. Então é isso que o artigo traz para a gente. Então essas são, né, desde a promulgação lá da Constituição, a preocupação com a defesa do consumidor, que gerou a nossa lei, nosso Código de Defesa do Consumidor, que ele traz tudo isso para a gente.
Tá? Vamos mais para frente? Harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo, compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. É isso que eu estou dizendo para os senhores e para as senhoras. Então, o código vem para isso. Vamos equilibrar essa relação de consumo. Ei, fornecedor, eu vou te informar aqui, vou te mostrar, né, aquilo que você pode, aquilo que você não pode. Ei, consumidor, eu vou te mostrar aqui aquilo que está certo, aquilo que está errado, o que você pode, o que você não pode. Mas vocês dois sempre vão trabalhar nos princípios da boa-fé. O que é boa-fé? Né? É aquilo que é honesto, que é verdadeiro, que não há malícia, que não há engano. Tá? Esse é o princípio norteador do Código de Defesa do Consumidor. A boa-fé nas relações de consumo. Vamos mais para frente? O inciso 4º, ele vai trazer para a gente educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Então, tem que ter as ações, né, de política que tragam informação ao consumidor, né? Informação ao consumidor e ao fornecedor. Né? Então, a gente precisa educar a relação de consumo para que ela seja equilibrada. Incentivo a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança dos produtos e serviços, assim como de mecanismo alternativo de soluções de conflitos de consumo. E aí é todo o trabalho que a gente vê na televisão, né, do PROCON, nos jornais, os órgãos de defesa do consumidor trabalhando. É por quê? Porque está lá na Política Nacional de Defesa do Consumidor, a Política Nacional das Relações de Consumo. Ok? Vamos para frente? Coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintos, que possam causar prejuízo aos consumidores. Né? Então não pode, o código vem falar, ó, vamos criar meios, e hoje já existem muitos meios, de coibir isso. Eu não posso ter, né, a concorrência totalmente desleal, eu não posso ter essa concorrência desleal. Vamos trabalhar o mercado de consumo. E aqui no artigo 7º ele traz o quê? Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Lembra que eu falei dos serviços públicos? Que também estão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor? Então, o PROCON, os órgãos, eles vão trabalhar para que melhore. Para quem que eu reclamo, né? Como que eu faço essa reclamação? Isso tudo a gente vai aprender mais para frente também. Estudo constante nas modificações do mercado de consumo. Esse estudo constante, né, tem que ter, por exemplo, hoje a gente já tem legislações novas. Um exemplo disso é o mercado online. Lá, na época que se promulgou, né, o Código de Defesa do Consumidor, como era o mercado online? Já existia esse mercado online? Como eram as relações de consumo via internet? Hoje a gente tem milhares de formas, então tem que estar sempre, né, o código vem falar, ó, Política Nacional de Relações de Consumo, vocês têm que estar sempre evoluindo. Né? E isso é um princípio básico, né, da defesa do consumidor, tem que evoluir, tem que estudar. Tá? E hoje a gente tem aí, né, vários exemplos das leis que estão saindo, como a lei agora de proteção de dados, né, que é muito importante, que também vai mexer um pouco com as relações de consumo, né, base de dados online. Então tudo isso a gente tem que estar evoluindo e já estava previsto lá no nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco dos direitos básicos do consumidor, tá? A gente vai aqui para o nosso artigo 6º, tá? Que vamos conversar um pouco sobre o direito básico. Importantíssimo, pessoal, importantíssimo esse artigo 6º, tá? Ele praticamente vai nos dar aí, né, todas as finalidades do Código de Defesa do Consumidor e principalmente, né, onde é que está
na prática, a proteção do que eu tenho direito como consumidor. O que você tem direito como consumidor? Às vezes a gente até sabe, mas não sabe utilizar, não sabe onde está previsto. Vamos lá? Vamos estudar?